Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Gostaria de dar as boas-vindas aqui para o Absandric, que vai compartilhar com a gente a experiência do Tesouro com inteligência artificial. Então, eu vou passar, sem mais delongas, aqui a palavra para o Absandric aqui para iniciar a nossa palestra de hoje de manhã. Obrigado, gente, até mais. Bem, olá, tudo bem? Eu vou compartilhar um pouquinho da experiência do Tesouro na modernização dos canais de atendimento e uso da plataforma da Microsoft para poder aprimorar, inovar e modernizar alguns dos serviços mais importantes do Tesouro. Me chamo Alexandrique, estou hoje como responsável da área de tecnologia do Tesouro e ao longo dos últimos 5 anos a gente vem implementando uma estratégia que corresponde ao nosso plano estratégico de tecnologia, né? E ao longo de 2 ciclos de 2 anos, a gente executou 2 planos diretores, e nesses planos a gente trabalha uma sequência de ações, iniciativas que visavam a transformação do Tesouro. Nesse momento, a nossa intenção era realmente aproveitar a oportunidade do surgimento, né, e do amadurecimento de tecnologias inovadoras e disruptivas para posicionar o órgão bem nesse momento em que a IA generativa, a inteligência artificial ganham impulso nas plataformas de grandes provedores como a Microsoft. Então, no nosso plano, a gente tem uma linha aqui em cima que é mais voltada para os resultados, né? Que a gente tenta modernizar o serviço do Tesouro, e o Tesouro é o órgão central de contabilidade, programação financeira, e a administração é como se fosse uma área meio dentro do governo, né, que provê os serviços aí como o CIAF, Sistema de Administração Financeira Orçamentária, por onde se executa todo o orçamento federal. Então, para fazer esse papel, a gente muitas vezes tem que fazer um trabalho consultivo, orientar as áreas, né, tirar dúvidas e eventualmente prover suporte aos gestores. Quando a gente fala de entes federados, a gente tem como clientes governadores, prefeitos, as áreas de administração dos entes subnacionais, porque a gente é responsável por consolidação das contas. Então, esse aspecto, esse papel, né, de suporte, ele é muito importante dentro do Tesouro nessa esteira aqui. E quando a gente olha para o meio, é como a gente queria, por meio da tecnologia, impulsionar a transformação do órgão. Então, a gente acaba falando um pouquinho dessas ferramentas de automação, de análise de dados, que vão impulsionar esse papel de transformação dos processos e repercutir com isso em serviços melhores de excelência nessa esteira aqui de cima. É sobre isso que a gente vai falar. Então, aqui eu tenho uma jornada conduzida, né, por iniciativas aqui que começam desde a governança até disponibilizar dados, informações para tomar decisão em linguagem natural. E por outro aqui, capacitar as áreas, transformar por meio de parcerias, né, o que o Gartner coloca como franquia digital, fazer uma parceria com as áreas, prover recursos e serviços em plataforma, incentivar, disseminar esse conhecimento e boas práticas para que eles transformem seus processos. E aí, no meio disso tudo, a gente colocou aqui um componentezinho que é justamente usar ferramentas como Dynamics, que são especialmente voltadas para esse tipo de suporte, o Dynamics Customer Service, para poder impulsionar essa agenda de transformação na fronteira dos serviços que a gente presta de atendimento. Então, a grande vantagem do momento que a gente está vivendo é que a IA impulsiona e permite uma interface muito mais simples com as máquinas. Então, aquilo que a gente tinha colocado lá 4, 5 anos atrás como uma intenção, hoje fica muito mais fácil de compreender quando a gente olha o ChatGPT, o Gemini, essas ferramentas, hoje realmente estão empoderadas por meio de agentes, fica bem fácil de entender, mas lá atrás foi bem visionário. E não só com as máquinas, mas com os dados, também é um aspecto muito interessante, porque muitas vezes no processo de atendimento ou processo de tomada de decisão, o mais importante é acessar uma informação, um indicador para poder se posicionar. E com isso a gente consegue facilitar e agilizar muito essa jornada de transformação. E aí, desde o ano passado, Gartner colocou lá como uma grande tendência agentes. Né? Agentes vão transformar a realidade das organizações, porque
combina o potencial da interface com a IA generativa com a capacidade de processar tarefas, executar fluxos e realizar coisas que normalmente se reputavam atividades humanas. Então, fazendo um recorte aqui, olhando para esse aspecto da governança, expansão de dados, qual é a intenção? Né? Eu governo meus dados, dou qualidade para esses dados, consolido esses dados no repositório, e aí depois eu tenho que governar essa inteligência que vai estar por trás disso tudo para poder, a partir dessa interface facilitada, acessar esses dados e facilitar esse trabalho. Então, um aspecto interessante do nosso trabalho foi que essa governança de IA foi desenhada e customizada aí com o apoio da Smart, no sentido de termos um gateway dentro do Tesouro, por onde passam todas as transações com o serviço de nuvem, de modo que a gente consiga fazer análises estatísticas, fazer o enforcement de uma política, né, de governança, que a gente possa avaliar viés, ética, a acurácia dos modelos ao longo do tempo. Enfim, quando tudo passa por aqui, a gente registra, independente do momento, eu vou ter condições de auditar e descobrir o que é, quem acessou, quando acessou, o que acessou. Isso facilita muito o nosso controle sobre esse ativo, né? Então, a ideia aqui era prover para o cliente uma interface simplificada, uma interface que permitisse que ele tivesse enxuto o que ele realmente precisa para poder prover, criar e desenvolver um assistente. Então, ele precisa acessar os seus dados, ele precisa eventualmente fazer testes, avaliar o feedback do modelo. Com isso, avaliar o consumo, avaliar a utilidade daquele ativo para ver se realmente vale a pena implantar. Enquanto do lado da área de tecnologia, eu tenho que ver não só o que esse curador do modelo, o que esse ator aqui vê, mas eu tenho que ver de todo mundo. Eu tenho que consolidar tudo isso para fazer FinOps, né? Avaliar os aspectos de segurança, auditoria, controle de acesso, como diz, implantar toda a governança por trás disso. Então, toda e qualquer requisição que chega no nosso gateway, ele pode ser processado aqui. Por enquanto, a gente está só registrando, documentando e fazendo essa ponte. E, eventualmente, aqui eu posso, inclusive, fazer uma ponte para vários modelos diferentes, com diferentes características, em cima de diferentes casos e cenários de uso. Então, foi até interessante que nesse caso do Dynamics, quando a gente usou os recursos ali embutidos, a gente não estava tendo um resultado muito satisfatório. Aqui, com essa flexibilidade, a gente conseguiu alavancar o modelo mais maduro, mais robusto, e com isso a gente teve resultados muito superiores, o que viabilizou um projeto de grande qualidade. E aí, por meio dessa API também, posso prover serviços, posso, né, permitir que tarefas cognitivas sejam acessadas por fluxos de automação para a realização de tarefas, combinando aí com um autosserviço. Então, a nossa ferramenta tem essa cara, né? A gente tem aqui registros, logs, métricas, a gente tem o versionamento de cada uma das entregas que foram feitas para poder avaliar ali as diferentes configurações, etc. E no final, eu tenho uma interface padrão que posso embutir em qualquer lugar. Posso embutir no Teams, posso embutir na internet, na intranet, posso compartilhar no WhatsApp, enfim. Essa mesma experiência aqui a gente encapsula como se fosse um componente para poder usar onde se faz necessário. E aí por trás ele sempre passa aqui, a gente consegue fazer a nossa governança funcionar. Então, com esse tipo de recurso, por exemplo, a gente está mirando um assistente que permita que o cidadão converse com os dados que são muito complexos do nosso sistema, que consolida os dados de administração financeira e orçamentária de todos os entes subnacionais, todos os estados, todos os municípios da própria União. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente provê painéis, dashboards, histórias que são muito complexas, mas aqui eu posso capturar uma demanda em linguagem natural. A gente está desenvolvendo uma solução multi-agentes que permite a realização de tarefas complexas, como cálculo de atualização financeira, como a busca de indicadores financeiros, ou a consulta no banco de dados para trazer os dados com base nos parâmetros que o usuário pediu.
Então, por exemplo, o usuário está em dúvida se ele vai morar numa localidade e quer saber sobre os indicadores de educação e saúde do local. Então, quer comparar, ele pode perguntar, né, num determinado período, quem foi dentre as cidades A, B e C que mais investiram em saúde e educação. Então, a gente consegue fazer essa consulta, trazer os dados, representar graficamente. Então, representar graficamente uma tarefa designada por um agente específico, coordenado por um outro caso aqui. Então, esse tipo de recurso se torna muito poderoso no uso de soluções para esse canal de atendimento que o Tesouro provê e canal de transparência, nesse caso, para a federação. Olhando aqui para a parte de automação, né, a gente já tem o conceito de plataforma, a intenção aqui de capacitar, empoderar as asas para usar ferramentas de low code, no code, e para isso a gente tem nichos de atuação, a gente tem cientistas de dados, tem um público muito especializado no Tesouro, né, e auditores federais que são capazes de prover e desenvolver soluções de alta complexidade, inclusive. Então, a ideia é segmentar aqui em comunidades para que eles troquem experiências e disseminem essas boas práticas e acelerem esse processo de adoção dessas novas tecnologias. Então, o programa de inovação que a gente tem por trás é fazer essa evangelização das áreas, né, das mãos e sairmos juntos com iniciativas, projetos inovadores para poder transformar a realidade desses processos. E aí a nossa caixinha aqui de atendimento. Então, quando a gente fala do conceito de plataforma, a gente tem aqui em cima esse conjunto de ferramentas no-code, low-code que a gente está entregando para os usuários. E um ponto central aqui é o ARIA, que é o nosso barramento de serviços e microserviços. Então, ele permite fazer a ponte entre essas ferramentas de low-code e no-code e a complexidade que tem por trás da TI, os aspectos mais efetivamente técnicos, né, mais duros, difíceis. Então, se eventualmente a gente precisa consultar uma informação, processar um conhecimento de negócio, uma inteligência de negócio para realizar uma tarefa, 2/3 da casa ou estão aptos ou se mostram interessados em desenvolver essa expertise, né? A gente, por exemplo, na área de TI não tem ninguém que conhece R, mas ali eu tenho economistas, estatísticos, contadores, engenheiros, 47 especialistas nas áreas que desenvolvem com R, Python 62, 71 SQL. Então, essas pessoas não precisam ser muitas, né? Com expertise, conseguem usar esses recursos e fazer essa ponte para acessar dados em sistemas, no nosso lago de dados, inclusive transacionando com serviços de nuvens ou soluções como o CIAF. Aqui só para ilustrar, né, dar um exemplo do potencial disso, entendendo que os assistentes de desenvolvimento são assistentes com alto nível de acurácia, né, com uma capacidade de resposta muito efetiva em desenvolvimento. Espera-se que até o final do ano eles já superem a capacidade humana. Quer dizer, eu dou um comando aqui em linguagem natural, coloquei em inglês porque tem mais massa de dados treinados nessa língua, então facilita uma resposta mais precisa. Quer dizer, eu só pergunto o que eu quero um objeto do meu planejamento, né? Separando aqui o plano, o objetivo, dentro dele todas as iniciativas, dentro das iniciativas, cada entrega com seu responsável, prazo, etc. Com esse simples comando aqui em verdinho, ele gerou um código para mim irretocável, né? Que é grandinho, todo esse aqui. Então ele consigo com isso navegar nos dados que eu preciso e tirar informações. E eu queria apresentar esses dados de uma forma gráfica interessante, então simplesmente desenhei aqui no tablet, quero um card com essas características e simplesmente dei esse comando. Preciso de um código HTML para plotar esses cards nesse formato da imagem. E ele me entrega algo muito próximo do que eu usei, fiz alguns pequenos ajustes e em um dia consegui fazer um painel gráfico como esse. Então, nesse momento, eu estou consumindo meus dados do meu sistema e apresentando eles graficamente no formato de roadmap, o que facilita muito o reporte, o acompanhamento do meu plano, que tem mais de 700 entregas. Então, eu imagino que as áreas de negócio não podem fazer isso, inclusive no contexto de atendimento. Tem aqui, né, o uso massivo de Power BI, Report Server, e no meio dessa jornada a gente descobriu o Fabric, o Dataverse, com um potencial muito interessante que a gente internalizou. Mas importante aqui destacar a parte de processos, né? A parte de automação de processos. Quando a gente olha para as ferramentas de RPA e BPMS, é um fluxo de negócio, um fluxo com conhecimento de negócio que demanda muito mais expertise no processo do que capacidade de desenvolver tecnologias.
Então, nesse sentido, um usuário muito experiente da área consegue usar essas ferramentas de low-code, no-code para descrever essa sequência de passos usando um cardápio que ele tem à disposição de conectores, gatilhos, etc. Né? Então, o interessante é que, uma vez executado esse processo, você consegue fazer uma análise em cima de métricas, entender gargalos e, com isso, estabelecer um processo de melhoria contínua nesses processos. Né? Então, é uma ferramenta muito rica, que muda muito, dá transparência, traz uma externalidade positiva, que é a gestão do conhecimento, e deixa claro para todo mundo qual que é o fluxo. Né? E em cima de um processo automatizado, usando esses gatilhos e um motor BPMS, muitas vezes eu preciso de interações humanas, eu preciso da interface com o ser humano para aprovar, para fornecer uma informação, para dar andamento a um processo. Então, a gente tem um pilar aqui dentro dessa mudança que é a empatia, né? Uma mudança centrada no ser humano. E aqui a gente está escolhendo o Teams como plataforma para centralizar toda essa experiência. Então, a ideia aqui que a gente teve foi criar uma central de atualizações que permitisse que cada notificação de cada processo fosse consolidada num único lugar, gerasse uma notificação para o usuário onde ele normalmente está o dia inteiro, para que ele tivesse uma resposta tempestiva e assertiva em cima da demanda que recai sobre ele, de uma intervenção manual. Então, a gente ainda está fechando os primeiros testes, mas essa aqui é uma versão que ilustra esse conceito, né? Eu acoplo ela aqui como um aplicativo, gero uma notificação quando cai uma demanda para um determinado usuário. E quando o atendente está dentro da mesma rede, dentro da mesma realidade, essa mesma ferramenta pode gerar notificações para outras pessoas. E dentro de um processo mais complexo, se eu tiver 3, 4 pessoas interagindo, cada um vai receber a sua notificação na sua etapa. Né? Então, aqui é um exemplo ilustrativo, né? Uma solicitação de certificado digital. Quando o usuário acessa a nossa ferramenta de atendimento e solicita, ele pode interagir com ela ali, trocando informações, né? O próprio assistente pode ir perguntando as coisas e ele respondendo, ou ele pode receber um card como esse com um formulário, porque às vezes um formulário mais complexo é melhor que seja provido numa interface mais adequada. Então, ele preenche esses dados, responde, e automaticamente eu devolvo para o motor de BPMS e dou continuidade à execução do processo. Aí o atendente recebe do outro lado a solicitação e ele vai aqui com outro papel aprovar ou rejeitar, né? Então, em cima disso, ele consegue executar, tudo isso fica documentado, logado, então eu sei quem enviou, quando enviou, em que processo enviou, e com isso consigo ter uma experiência muito mais adequada para o usuário. A interface não está muito legal porque ela ainda está em desenvolvimento, mas a intenção se materializa bem nessa experiência toda concentrada ali no Teams. E aí, aqui foi um exemplo real, né? Um gargalo identificado entre uma transição aqui em que o usuário recebe um e-mail para tomar uma ação dentro da ferramenta. Então, com isso, a gente consegue ter esses insights interessantes para poder aprimorar os processos. E aí, a última milha aqui, quando a gente fala, né, do assistente, do agente, a gente muitas vezes usa serviços de nuvem, mas a gente não queria entregar para esse usuário essa interface que muitas vezes é dinâmica, complexa, muda toda hora e tem muitos parâmetros, configurações. Então, a gente colocou aqui uma aplicação desenvolvida por nós mesmos com o mínimo possível dentro da nossa plataforma aqui de serviços internos. E aqui ele faz o seu prompt, ele faz a configuração dos parâmetros necessários, ele consegue acessar o histórico, ele consegue fazer todo o controle e avaliar o resultado dessas interações. E aí o interessante é que a gente, uma vez desenvolvido o assistente, a gente consegue entregá-lo lá no Teams, como se fosse uma pessoa com quem estivesse conversando. E aqui entra, né, todo o conceito de assistente, autosserviço, posso disparar aqui gatilhos para automação de serviços que podem ser realizados de forma autônoma, mas também posso eventualmente fazer o transbordo quando preciso falar com o humano, e aí a gente plugou aqui o Dynamics Custom Service, Dynamics 365, então para a gente é um grande ganho no sentido operacional, porque eu consigo entregar o serviço onde eu preciso, na mão do usuário, em todos os canais, sem ônus para o nosso atendente. Né? Então,
O mesmo assistente pode estar na intranet, na extranet, pode receber um e-mail, tudo isso vai gerar uma notificação na interface. E aqui eu tenho menos gente especializada no assunto. E, como diz, o primeiro nível sendo atendido por um assistente e, eventualmente, desalocando pessoas estratégicas para atuarem sob provocação por esse atendente. Então, aqui um exemplo, né, ele pede a transferência para o assistente e isso gera uma notificação na interface. Aqui a gente acoplou nossa solução de atendimento para ter uma transição menos disruptiva, né? Então, o pessoal continua ainda usando, gera o ticket nos dois lados e eu consigo tirar o benefício dessas soluções do Dynamics, somando aquilo que a gente já fazia, o conceito de omnichannel, o conceito de assistentes e de autoatendimento. Então, eu consigo gerar a ocorrência na minha ferramenta, consigo trazer o histórico, consigo trazer a conversa aqui e ainda ter um assistente para o próprio atendente. Ou seja, a gente fez uma abordagem que se complementa e não que faz uma ruptura, que sai de uma ferramenta que a gente tinha para outra. E, obviamente, sob a perspectiva do operacional, da gestão, né, a gente ganha um conjunto de indicadores muito interessante. Toda ferramenta aqui gera todos os tempos e movimentos são registrados, todo o histórico, isso gera uma base de conhecimento muito interessante. E aí, né, dentro desse conceito, a gente tem aqui a plataforma com esses componentes, a gente soma o Dynamics aqui, né, e tem um ambiente mais completo, que permite que ele transforme seus processos, seus fluxos de atendimento, e para isso a gente construiu aqui uma iniciativa à parte de um portal, toda uma jornada de conscientização, de aumento da destreza digital e capacidade deles lidarem com essas novas ferramentas. Então, a gente tem trilhas de capacitação, cursos voltados para o atendente, para o gestor, as comunidades de prática. A gente, por exemplo, a gente fez um piloto aqui com a TI, depois apresentou para todas as áreas, o que a gente chama aqui de inovação em ação, é um show and tell, para eles entenderem o que são os conceitos, qual foi a jornada, qual é a dificuldade por trás e qual o benefício por trás disso tudo. Então, depois dessa apresentação, por exemplo, eu tenho 10 áreas aqui do Tesouro que estão, nesse momento, implantando a mesma solução completa, desde o assistente até o Dynamics, para todas as outras áreas. E isso facilita muito essa disseminação de boas práticas. Estou colocando times especializados, com as pessoas especializadas em cada ferramenta para prover serviço de consultoria, né? E a gente está preocupado aqui também de levar o pessoal que tem mais dificuldade com letramento digital e assim por diante. Então, a ideia é disponibilizar conhecimento e aqui estamos implantando também o COI, né, para ter um centro de excelência na automação junto com a governança que é feita lá na nossa ferramenta, que é o Logos. Então, essas experiências compartilhadas geram insights nas áreas, aceleram essa jornada de inovação e incentivam as áreas a mudarem. E a capacitação, a gente contratou plataforma, né, distribuiu licenças aqui para pessoas-chave específicas de todas as áreas para fazer essa semeadura e permitir que essa destreza comece a ser reforçada em todas as unidades do Tesouro, o que deixa claro o aspecto cultural que tem dessa mudança, né? A gente não está falando simplesmente de implantar uma tecnologia, mas de mudar a cultura para que o Tesouro seja um órgão de excelência na prestação de serviço, usando o que de melhor a tecnologia pode prover nesse sentido. É o programa lá que eu comentei já. Tá? Então, era isso. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição aí em caso de dúvidas ou questões. Obrigado. Bom, obrigado, Absandrick. Acho que agora a gente vai abrir aqui o canal aqui de perguntas e respostas, né? Caso o pessoal tenha alguma dúvida, mas desde já muito obrigado aí pela sua palestra, foi muito clara, muito produtiva aqui. Beleza. Bom, enquanto o pessoal não posta aqui, eu tenho uma dúvida. O que você coloca como prioridades nesse momento para o Tesouro em termos de dentro do teu roadmap ali, dentro das iniciativas de IA generativa?
Eu acho que hoje a prioridade é fazer com que as pessoas entendam o potencial dessas tecnologias, né? Então, é uma jornada de capacitação, de orientação. Os cases que a gente está apresentando internamente ajudam muito a trazer concretude, né? Porque quando, principalmente o pessoal que tem mais dificuldade com e interação com a tecnologia, quando você fala desses conceitos, parece muito distante e parece que não é para aquela pessoa. Então, quando você Entendi, traz um caso concreto, traz a jornada que foi percorrida para poder alcançar aquele resultado, isso torna mais acessível, né? E incentiva as pessoas a acreditarem que eles também podem abraçar esse desafio, aprenderem. Quando a gente fala até, olha, a gente está democratizando o acesso à tecnologia e o desenvolvimento. Às vezes parece que está transferindo responsabilidade, não é isso. É porque quando você olha para um assistente como esse, é conhecimento de negócio, é linguagem natural. Então, a capacidade técnica requerida para desenvolver essas coisas é muito menor. Essa ruptura cultural só tendo a experiência. Então, hoje a sim, prioridade é fazer com que as pessoas enxerguem valor em cada pedacinho desse Lego que a gente montou aqui. Então, a gente está fazendo agendas específicas, apresentando casos e cenários de uso dessas tecnologias em diferentes áreas de negócio, tendo as próprias áreas de negócio apresentando a sua jornada. E aí a gente entra só entendi. para, né, como diz, contextualizar melhor. Então essa hoje é a prioridade, porque aí uma vez que toda a casa tem entendimento e a gente dá vazão a essas demandas, a coisa se torna mais natural e vai fazer parte do dia a dia, como é hoje um Excel, um Word. Essa é a prioridade. E você já tem, por exemplo, métricas intermediárias assim do crescimento de utilização de IA, seja por usuários ou até por capacidade, né, por, digamos assim, esforço de máquina consumido pelo Tesouro, como é que está sendo exponencial, como é que tá Ah, sendo isso? hoje a gente tem 38 assistentes ou agentes na fila de desenvolvimento. Então, como diz a iniciativa, os indicadores iniciais eram de plantio, né? Então, assim, a ideia não era ter muitos, a ideia era tocar todas as áreas. Então, Uhum, todas as subsecretarias têm iniciativas. E aí, quando a gente levanta as demandas, eu provoquei todas as unidades de negócio no sentido, né, qual que é seu sonho de consumo, seu grande desafio, seu grande problema. A gente viu que assim 80% dessas demandas que seriam um sonho deles, a gente consegue já resolver. E já os entregar, né? 20% a gente trouxe como desafio, com a própria Microsoft a gente trocou ideia ali e hoje a gente está fazendo um piloto que vai nessa última milha, ou seja, hoje a gente é capaz de atender coisas que antes eram distantes da realidade dessas unidades, né? Então a métrica hoje é alcançar casos concretos de sucesso em todas as unidades, para depois alcançar profundidade nos processos de uma ou outra que são mais prioritários para o órgão, né? Entendi. E eu entendo que os processos de vocês são de criticidade da mais alta possível, né? Como que está sendo a experiência de vocês com a qualidade do resultado da inteligência artificial, dos resultados? Essa é uma preocupação, né, sempre das empresas, né? Eu posso confiar, né, num não humano, né? É por isso que a governança ela é um pilar forte desse trabalho, né? Eu acho que no início, por exemplo, a gente teve muita dificuldade de sair com resultados satisfatórios. Então, quando a gente fez aquela virada de chave, hoje, assim, o crescimento é exponencial. Toda hora você vê uma notícia nova de um novo modelo Sim, que, né, está suprimindo todos os outros, está aumentando a sua capacidade. E eu acredito que no curto prazo a gente vai ver uma verticalização desses modelos. Porque o que acontece? No início foi aquela IA generativa resolvendo tudo de forma transversal. Mas quando você uhum, pega um modelo desse e treina só para contratos, só para medicina, só para, né, como diz, aspectos de análise de dados, etc., você tem um aumento significativo da acurácia e da capacidade de resposta. sim, Então, se não hoje, muito em breve você vai ter algum modelo que se encaixe em processos de negócio mais complexos. E a orquestração entre esses modelos nas soluções multiagentes, ela torna o cenário muito mais rico, né? Porque sim. você delega a cada agente específico uma tarefa específica, então é mais fácil de você ter um resultado satisfatório. E aí, quando você compõe, né, você imagina ao longo do tempo, é como se você estivesse colocando um novo servidor aqui dentro. E você vai ensinando dia a dia uma coisinha para ele. Daqui a Uhum. alguns anos, a capacidade de resposta dele vai ser muito, muito boa.
Então, eu acredito que a gente está vivendo uma nova revolução industrial, uma ruptura muito grande, né, nas relações de trabalho e na forma de usar a tecnologia, principalmente pela facilidade de acesso, né? Eu estava até brincando agora há pouco, minha mãe vai fazer uma viagem e ela tem dificuldade com a língua. Hoje você já vê nas novas versões aí, você liga seu celular, você fala, ele traduz, o outro fala, traduz. Então, assim, né? essa capacidade de lidar com a máquina usando a linguagem natural, esses agentes, etc., assim, para mim é a cereja do bolo, é algo que a curto prazo vai fazer uma grande diferença. Sim, com certeza, né? Não, é muito. Até comentei ontem, né, numa das palestras, que é bem isso. Acho que a gente está diante aí de uma das grandes revoluções tecnológicas, né? Exato, Eu acho que eu passei por algumas, né? Acesso à internet, né? O primeiro computador, né? Pessoal em casa, tudo, né? Que você vê que você ganha ali muito produtividade. Eu até vi uma pessoa também comentando, o Excel foi uma revolução, né? Quando as pessoas exato. começaram a usar, né, o Excel, ganhar aquela produtividade, e a gente está diante de um novo salto. Né? Então, e acho que é importante isso, né? A gente está aqui nessas palestras, né? Enfim, mostrando algumas novidades, né? Mas eu acho que para todo mundo aqui fica essa, digamos assim, essa instigamento, né? De que, cara, se você não tá procurando aprender, né? Procure se informar, procure usar, né? Tire suas dúvidas, né? Explore um pouco, explore com cuidado, né? A gente sabe, a gente vê alguns casos, né? De mau uso, né? Então, você tem que ser responsável, né? Você tem que validar seus modelos, né? Mas você precisa conhecer, né? Você precisa conhecer, né? Então, até lembro bem quem comentou isso, comentou assim, muito tempo atrás teve aquele medo, o Excel vai substituir todo mundo, né? Não, ele vai substituir as pessoas que não usam Excel, né? As pessoas que usam Excel foram valorizadas, né? E continuaram trabalhando. Então, o que a gente tem é bem isso, é mais um agente, é mais um assistente, é mais uma ferramenta de trabalho que a gente tem, e todo mundo precisa aprender a tirar o melhor dessa ferramenta. Né? Então, acho que não vamos criar pânico, né, por enquanto, né? Vamos fazer um uso bom, né, da ferramenta. Tem tanta coisa para fazer nesse mundo, né? Acho que quem trabalha com tecnologia, a gente nunca tem tempo para fazer tudo, né? Então, você imagina a gente conseguir melhorar, né, a nossa produtividade em 2, 3 vezes, ainda vai ter muito trabalho para fazer, né? Vai. E está evoluindo. E está sendo muito rápido. Então, por É, isso que eu acho que, assim, mesmo que hoje o seu cenário não te dê bons resultados, é só questão de tempo. sim, sim. Tempo e paciência e saber criar seus modelinhos, né? E é bem isso, é Exato, explorar, né? exato. É bem isso mesmo, né? Então tá joia, Alexandrique. Bom, eu agradeço mais uma vez aí a sua participação aqui no nosso Smart Day agora virtual. E lembro, Sensacional. pessoal, que a gente ainda tem a última palestra à tarde, então quem tiver disponibilidade aí, retornamos à tarde aí para a última palestra aqui da nossa série. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição. Imagina, obrigado você. Um abraço, pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.